Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel. Pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo e mais um episódio da série Como Vencer o Pecado em Cristo. Pessoal, segundo episódio dessa série aqui, Como Vencer o Pecado em Cristo Jesus. Esse é uma série que vocês vão gostando, uma série que eu trouxe aqui no canal. Para quem não assistiu meu primeiro episódio, é só ir aqui nesse vídeo aqui que eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Esse vídeo aí, que Como Vencer o Pecado em Cristo, nós tratamos um pouco de como conseguir vencer os pensamentos contra o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, nem aqui, nem no futuro. Ou seja, pessoal, é um pecado que não existe perdão, aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você quer entender melhor, vai nesse vídeo aí que eu mostrei na tela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ok? Mas hoje, pessoal, eu trouxe um pecado no tanto que muito cometido. É um pecado que muitos cometem, mas nem percebem. E esse pecado, pessoal, é a mentira. Sim, hoje nós vamos tratar sobre a mentira. Que hoje eu trouxe aqui 3 textos para nós lermos aqui. Eu já estou aqui com a espada na mão novamente. Estou aqui já com ela nessa palavra do Senhor para nós lermos e entendermos um pouco sobre a mentira. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês, deixe seu like, eu peço isso a vocês para que o canal cada dia mais venha ser próximo e mais almas venham conhecer Jesus verdadeiramente. E me siga no Instagram, @200, siga o Instagram do meu time, @bkhandclub.pb, ok? Agora vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo, que ele tá muito top. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui já com esses 3 textos, ok? Que nós vamos ler aqui e entender o porquê a mentira é tão ruim assim. Eu trago isso, pessoal. Não é só por ser cristão, mas também porque é errado. No tanto que quando chega dia 1º de abril, muitos coroaram esse dia como o dia da mentira. Ou seja, já vocês podem ver como é a sociedade hoje em dia, ok? Mas não confie nesse negócio. Mas vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler está em Provérbios capítulo 12, versículo 22, ok? Nós vamos ler aqui com vocês esse texto e também vamos ler os demais ao explicar do vídeo, ok? Mas vamos lá, pessoal. Os Provérbios capítulo 22. Se você já está com a sua Bíblia aí, abre. E também vai comentando aí embaixo, pessoal. Comenta aqui embaixo qual o próximo pecado que nós devemos trazer aqui no canal e aqueles que você acha que deve ser combatido, ok? Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são os meus deleites. Meus irmãos, essa palavra no livro de Provérbios já está falando. Os lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor, ou seja, aquelas pessoas que mentem, têm os lábios focados na mentira, ou seja, aquela pessoa que vive mentindo, aquela pessoa que gosta de mentir e vive praticando a mentira, isso é detestável ao Senhor, ou seja, é uma coisa que o Senhor detesta. E uma coisa que o Senhor detesta tanto, pessoal, que é abominável, é o tanto que é abominável. Mas aqui tem: mas o que obram fielmente são os meus deleites. Mas os que obram fielmente, ou seja, aquele que é fiel, aquele que anda na verdade. Pois, no tanto que no livro de João, capítulo 8, versículo 32, essa palavra tanto conhecida vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pessoal, isso aqui mostra que Deus, ele detesta e severamente quem pratica contra o Senhor, que pratica mentira. Porque, pessoal, olha só, uma coisa é você cair na mão do homem, mas é ruim, pessoal. Não pense que é bom cair na mão do Senhor, porque tem vários bíblicos. Mas tratando sobre a mentira, aqui já mostra, aquele que pratica a mentira já mostra que isso já é abominável, detestável aos olhos do Senhor. Vamos lá, pessoal. Próximo ponto que a gente vai entrar aqui, o texto que eu vou ler é João 8, versículo 44. Esse agora nós vamos entender o porquê nós devemos cometer a mentira e aquele que pratica, a quem ele serve. E vocês vão entender muito bem que, lendo esse texto aqui, João 8, capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim
a palavra do Senhor. Vós tendeis por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pessoal, aqui a palavra do Senhor já está dizendo, versículo 44, já está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, o inimigo, Satanás, ele é o pai da mentira. Ou seja, aquele que pratica a mentira, que é o pai da mentira, é o diabo. Ou seja, está sobre o desejo e domínio do diabo. Por quê, pessoal? Porque comete a mentira. Ou seja, aquele que comete a mentira já está dizendo que em si é o diabo é o pai da mentira. Então, se você anda cometendo a mentira, você anda fazendo o desejo que ele quer. É aquele mesma frase, por exemplo, sabe aquela famosa frase? Porque se você tiver errado, não está vivendo de forma certa, e não está vivendo debaixo da graça, e não está tendo comunhão com Deus, o inimigo não vai querer tirar você para a igreja, porque você está indo para a igreja, mas não está verdadeiramente ligado com Deus. Ou seja, o inimigo vai deixar você lá. Trazendo esse exemplo para cá, a mesma coisa. O inimigo vai deixar você lá, porque você ficar mentindo, você está sobre o desejo e controle que ele quer. Então, pessoal, vamos vigiar. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. A mentira é algo que é severo, que é um negócio que quando você comete é algo ruim, ok? Não pense que é algo simples, mentira, tal coisa, não, pessoal. Tome cuidado, a mentira é ruim e o diabo é o pai da mentira. E se a gente não tomar cuidado, pra gente ter... Por que eu trouxe esse texto, enfim? Porque, pra gente entender um pouco da mentira, e se você estiver cometendo e praticando a mentira, isso é um ato abominável a Deus, um ato que Deus detesta. E o diabo, ele é o pai da mentira. Você está querendo fazer algo que está o desejo dele, e o inimigo vai, você continuar fazendo isso, o inimigo vai continuar batendo palmas, porque você está cometendo algo que está desagradando a Deus. Então, fique vigilante, pessoal, e não cometa o ato da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Vamos agora entrar no nosso último texto aqui, e nesse texto vai ser quando eu terminar e explicar, é onde eu vou agora mostrar como vencer em si esse pecado de forma certa e justa, para se livrar da mentira, ok? E como vencer em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ok? Quem tiver sua Bíblia aí, no seu celular, que tiver podendo, ok? Né? Que tiver aí, pode ser qualquer coisa, né? Que é só Jesus aqui, né? Mas vamos lá, pessoal. Capítulo 21, versículo 8. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Para que a gente venha entender esse texto, já entrar como vencer o pecado, a mentira em Cristo Jesus. Vamos lá. Pessoal, aqui já está dizendo. Quanto aos tímidos, mas não é... Calma lá, você tem que dizer aos tímidos, mas não é ser tímido totalmente, para que você vai entender. Mas como aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados, aos homicidas, para que você vai entender logo, ok? Quando fala de aos tímidos, ok? Pode ser referido àqueles que rejeitaram e não quiseram falar a palavra de Deus, ficaram tímidos, ficaram com medo de falar a palavra, ok? Eu estou tentando entender aqui, tentaram falar a palavra, mas ficaram com medo e não quiseram falar, com medo que a sociedade, as pessoas pensassem dele, e pode até ter existido, ok? Então essa palavra tímido deve ser isso, mas como isso aqui não é a explicação do vídeo, depois eu explico para outro vídeo. Aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos. Ou seja, quando chegar no mentiroso, ou seja, aqui já está dizendo que esses que cometem essas coisas não vão herdar o reino de Deus. E também os mentirosos, ou seja, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Se você conta um falso testemunho, está mentindo,
os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, essa palavra já está dizendo, a sua parte já está guardada no lago de fogo, na palavra que já está dizendo, guardada no lago de fogo, ou seja, os mentirosos, pessoal, esqueçam, não herdarão o reino de Deus. E agora, como é, Gabriel, que eu posso vencer esse pecado em Cristo Jesus? Primeiro, pessoal, viva em oração. Viva orando, buscando, intercedendo ao Senhor. Sempre peça a Deus discernimento para saber aquilo que convém do Senhor e aquilo que não convém dele. Porque nem tudo que se fala, nem todas as pessoas que são usadas é coisa de Deus. Então peça sempre discernimento para não cair em lábios mentirosos. E também, pessoal, sempre peça a Deus que na verdade, nem sempre pedir a Deus, mas na verdade, pessoal, sempre leiam a palavra e guardem no coração. Davi, ele escreve nos Salmos que ele fala, escondi tua palavra no coração para não pecar contra ti. Mas referindo ao que nós estamos falando sobre a mentira, guardem a palavra no coração, pessoal. Não só para evitar o pecado, que a mentira já é sim um pecado, mas sim, pessoal, para evitar qualquer tipo de contenda, porque a nossa mente existe pensamentos contrários. Ou seja, guardem a palavra no coração, porque a palavra é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você tem que andar conforme a palavra, você tem que andar conforme a palavra. E terceiro, foque em Jesus sempre, pessoal. Para vencer a mentira, foque em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra. Conhecereis a Jesus, ele vos libertará do pecado. Jesus, ele, porque lá está escrito em João 1, o verbo está no princípio, o verbo se fez carne, a palavra, Deus era a palavra, até que está a explicação. Mas, pessoal, sempre ande com Jesus. Foquem quando eu falo andar e focar em Jesus, nesse sentido da mentira, é você focar plenamente em Cristo, evitar, porque quando eu foco em Cristo focar em Cristo, focar na sua palavra, porque aquele que guarda a palavra no coração, vive em oração e foca plenamente em Cristo, ele não vive na mentira, ele anda na verdade, ou seja, ande segundo a lei de Deus e anda segundo os seus ensinamentos. Então, esses são um dos pontos que eu digo para você para andar e evitar a mentira. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. É um vídeo bem legal. O segundo episódio dessa série, Como Vencer o Pecado em Cristo. É uma série que tá indo tudo bem. Pessoal, venham assistir, ok? Peço a vocês que quem puder compartilhar, compartilhe, pessoal. Essa série, pessoal, tem um objetivo: ensinar a você como vencer o pecado em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Então, pessoal, nós temos que mas existem certas circunstâncias na nossa vida que é complicado. Então, pessoal, compartilhe com quem puder ir, para que essa pessoa venha assim, puder conhecer Jesus verdadeiramente. Se você não é cristão, para que você venha se tornar cristão, para que você venha conhecer a palavra, estudar a palavra e entender esse pecado e como vencer ele, cristão. Tem a saber que você fica assim, meu Deus, como é esse pecado? E agora? Será que eu cometi o pecado? Como é que funciona isso? Então eu tô aqui para ajudar você, ok? Tudo para a honra e glória do Senhor. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal, ative as notificações para perder nenhum conteúdo que eu mando para vocês. Deixe seu like, me siga no Instagram, @200, siga o Instagram do meu time, @becarredeclub.pb, ok? Agora eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo e próximo episódio e tchau!